Meu nome é Wilson Barros, tenho 58 anos e nunca imaginei que receberia uma ligação do meu neto Lucas, de apenas 15 anos, chorando desesperado de dentro de uma delegacia no meio da madrugada. A voz dele tremia quando disse que tinha medo do padrasto Marcelo Tavares e que estava sendo acusado de algo que não fez. O que descobri naquela noite me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre justiça, família e até sobre mim mesmo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era uma terça-feira, 23 de abril, quando o telefone tocou às 2h47 da manhã. Eu sei a hora exata porque olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira, achando que era trote ou número errado. Ninguém liga a essa hora com boas notícias. Minha mão tremeu um pouco quando peguei o celular e vi o nome de Lucas na tela. Meu coração disparou antes mesmo de atender. Alô, vô? A voz dele saiu abafada, como se estivesse tentando não chorar muito alto. Estou na delegacia do bairro Jardim das Acácias. Me pegaram. O Marcelo disse que eu roubei dinheiro dele, mas eu juro que não fui. Ele me bateu, vô. Me bateu de novo, senti o sangue gelar nas veias. Lucas sempre foi um menino tranquilo, estudioso, nunca se meteu em confusão. Calma, filho. Falei tentando manter a voz firme. Você está machucado? Precisa de médico? Meu olho está roxo e meu lábio está cortado. Mas não é isso que me preocupa, vô. O delegado aqui é amigo do Marcelo. Eles ficam conversando como se fossem velhos conhecidos. Ninguém está me ouvindo de verdade. Levantei da cama num pulo, procurando a calça jeans que tinha deixado jogada na cadeira. Minha esposa, Neuza, acordou assustada com o barulho. O que foi, Wilson? Ela perguntou, ainda meio sonolenta. É o Lucas. Tô indo buscar ele na delegacia. Explico depois, respondi já enfiando o tênis sem desatar os cadarços. No telefone, Lucas continuava falando baixo. A mãe dele está viajando a trabalho. Foi para Belo Horizonte e só volta amanhã à noite. Eu estava sozinho em casa com o Marcelo. Ele chegou bêbado, como sempre acontece às terças. Começou a gritar que sumiu R$ 300 da carteira dele, que eu devia ter pegado para comprar droga ou bobagem assim. Droga? Lucas, você não usa droga. Falei com firmeza enquanto procurava a chave do carro. Eu sei, vô. Mas ele não se importa com isso. Quando tentei explicar, ele me jogou contra a parede e me deu um soco no rosto. Aí eu empurrei ele para me defender, e ele caiu batendo a cabeça na mesa de centro. Foi aí que ele pegou o telefone e ligou para a polícia dizendo que eu tinha atacado ele. Respirei fundo, tentando processar tudo aquilo. Marcelo Tavares sempre me pareceu um sujeito problemático. Minha filha Camila se casou com ele faz 3 anos. Logo depois que meu genro Ricardo morreu num acidente de moto. Na época, eu avisei que era cedo demais, que ela precisava de tempo para se recuperar. Mas Camila estava destruída pela perda e Marcelo apareceu no momento certo, todo solícito, oferecendo ombro amigo e promessas de uma vida estável. Escuta, Lucas, não fala mais nada com ninguém até eu chegar, entendeu? Nenhuma palavra. Se te pressionarem, você só diz que vai esperar seu avô. Estou saindo agora. Tá bom, vô. Por favor, vem logo. Estou com medo do que o Marcelo pode fazer. Desliguei o telefone e terminei de me vestir correndo. Neuza já estava de pé, acendendo a luz do quarto. Ela é uma mulher forte, dessas que não entram em pânico fácil. Trabalhou a vida inteira como enfermeira e já viu de tudo. O que aconteceu com o Lucas? Ela perguntou, já pegando a própria roupa. O Marcelo bateu nele de novo. E agora inventou uma história de roubo. O menino está preso na delegacia do Jardim das Acácias. Vou buscar ele. Vou com você. Ela disse sem dar espaço para discussão. 2 cabeças pensam melhor que uma. E você vai precisar de mim. Não discuti. Neuza tem um jeito prático de resolver as coisas que sempre me acalma nos momentos difíceis. Descemos as escadas do nosso apartamento no 3º andar e corremos até o estacionamento. Nosso Gol branco estava na vaga de sempre. Entrei no carro e liguei a ignição com as mãos ainda tremendo. Enquanto dirigia pelas ruas vazias de Volta Redonda,
Neuza ligou para nossa vizinha Dalva, que é advogada criminalista. Sei que são quase 3 da manhã, Dalva, mas é urgente. O neto do Wilson está detido e precisa de ajuda. Ela explicou rapidamente ao telefone. Ouvi a voz de Dalva do outro lado, meio grogue de sono, mas prestando atenção. Depois de Neuza contar o básico, a advogada disse que ia se arrumar e nos encontrar na delegacia em meia hora. Pelo menos uma coisa boa, pensei. Dalva é boa no que faz e não tem medo de enfrentar a autoridade. O caminho até o Jardim das Acácias parecia não ter fim. As ruas estavam desertas. Apenas alguns ônibus noturnos passavam aqui e ali. Pensava no Lucas, naquele menino de 15 anos que ainda gostava de jogar videogame e assistir desenho. Como ele devia estar assustado naquele ambiente hostil, cercado de policiais que já tinham decidido que ele era culpado. Você acha que o Marcelo realmente bateu nele ou é exagero do menino? Neuza perguntou, quebrando o silêncio. Lucas nunca mentiu para mim, Neuza. Nem uma vez na vida. Se ele disse que apanhou, é porque apanhou. E não é a primeira vez. Lembra daquele roxo que ele tinha no braço mês passado? Ele disse que tinha caído jogando futebol na escola. Pois é. Agora eu me pergunto quantas outras vezes ele mentiu para proteger a mãe, para não causar problema em casa. Soquei o volante com raiva de mim mesmo. Eu devia ter percebido antes. Devia ter feito alguma coisa. Neuza pôs a mão no meu ombro. Você não podia saber, Wilson. E agora você está fazendo o que precisa ser feito. Vamos tirar o menino de lá e resolver essa situação. Chegamos na delegacia às 3h15 da manhã. Era um prédio velho, pintado de amarelo desbotado, com grades nas janelas e uma placa com metade das letras apagadas. Estacionei na frente e descemos do carro. O ar da noite estava frio e úmido, e eu podia sentir o cheiro de esgoto vindo de um bueiro próximo. Dentro da delegacia, o ambiente era exatamente como eu imaginava. Paredes sujas de um verde hospitalar, cheiro forte de café requentado misturado com desinfetante barato, e um ventilador de teto girando preguiçosamente. Havia 3 policiais conversando perto de um balcão alto de madeira. Um deles estava mexendo no celular, outro comia um salgado de padaria, e o terceiro digitava algo num computador antigo. Boa noite, falei me aproximando do balcão. Sou Wilson Barros, avô do Lucas Ferreira. Recebi uma ligação dele dizendo que está detido aqui. O policial que estava no computador nem levantou os olhos. É o menor que agrediu o padrasto. Está lá atrás esperando o delegado decidir o que vai fazer com ele. Quero ver meu neto agora. Falei, tentando controlar o tom de voz. E quero saber por que um adolescente de 15 anos está detido sem a presença de um responsável ou advogado. Finalmente o policial me olhou. Era um homem na faixa dos 35 anos, com cara de cansado e um bigode fino. O garoto cometeu agressão. Temos vídeo comprovando. O padrasto dele está no hospital fazendo exame porque levou uma pancada feia na cabeça. Meu neto também está machucado, rebati. Quem examinou os ferimentos dele? Quem documentou que ele tem um olho roxo e o lábio cortado? O policial do celular finalmente prestou atenção na conversa. Isso aí ele pegou resistindo à prisão. Estava nervoso, tentou fugir. Tivemos que conter. Isso é mentira, Neuza disse elevando a voz. Meu neto não resiste nem a levantar a voz para um adulto. Se ele está machucado, foi antes de chegar aqui. A senhora precisa se acalmar. O policial do bigode disse com tom ameaçador. Isso aqui é uma delegacia, não é barraco de feira. Foi quando a porta principal se abriu e Dalva entrou. Ela tinha 40 e poucos anos, cabelo curto bem arrumado, e carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Mesmo tendo acabado de acordar, tinha conseguido se vestir com aquele ar profissional que impõe respeito. Boa noite. Sou a doutora Dalva Mendes, advogada criminalista, OAB número 12.345/RJ. Estou aqui para representar o menor Lucas Ferreira. Onde está meu cliente? O policial do bigode mudou completamente a postura. Ah, doutora, o delegado está cuidando do caso. Ele já vai atender a senhora. Não perguntei sobre o delegado, perguntei sobre meu cliente. Quero vê-lo imediatamente. E quero o boletim de ocorrência,
as filmagens mencionadas e o laudo médico do menor documentando seus ferimentos. Tudo agora. A forma como Dalva falava, firme mas educada, fez os 3 policiais se olharem sem saber como reagir. Finalmente o do bigode se levantou. Vou chamar o delegado Ferreira. Ele que está responsável pelo caso. Enquanto esperávamos, Dalva se virou para mim e Neuza. Me contem exatamente o que vocês sabem até agora. Ela pediu, tirando um bloco de notas da pasta. Contei tudo o que Lucas tinha falado no telefone. Dalva anotava rapidamente, fazendo perguntas pontuais para esclarecer detalhes. Ela queria saber o nome completo do padrasto, o endereço, há quanto tempo ele estava casado com minha filha, se havia registro anterior de violência doméstica. Nunca foi formalizado, expliquei. Mas eu suspeitava. Lucas sempre ficava muito quieto quando o Marcelo estava por perto. E minha filha Camila mudou depois que se casou com ele. Ficou mais fechada, mais distante da gente. Isso é um padrão clássico de relacionamento abusivo, Dalva disse enquanto anotava. O agressor isola a vítima da família, dos amigos, cria dependência emocional e financeira. E quando tem uma criança ou adolescente envolvido, eles usam isso como ferramenta de controle adicional. Antes que eu pudesse responder, uma porta lateral se abriu e um homem de uns 50 anos apareceu. Ele era alto, barrigudo, com o cabelo grisalho penteado para trás e bigode espesso. Usava a farda da Polícia Civil com ar de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamento. Sou o delegado Ayrton Ferreira. O que está acontecendo aqui a essa hora? Ele perguntou, olhando para todos nós com irritação. Dalva se adiantou antes que eu pudesse falar. Doutor Ayrton, sou a advogada Dalva Mendes e represento o menor Lucas Ferreira. Preciso falar com o meu cliente imediatamente e revisar todos os procedimentos desta detenção. O delegado a examinou de cima a baixo, claramente incomodado com a presença dela. Olha, doutora, o caso é simples. O garoto agrediu o padrasto. Temos as provas. Não há muito o que discutir a essa hora da noite. Então me mostre essas provas, Dalva disse sem se intimidar. E me explique por que um menor de 15 anos está detido sem a presença de um responsável legal ou advogado durante o interrogatório. Não houve interrogatório ainda. Estávamos aguardando o responsável chegar. O delegado se defendeu, mas o tom de voz mostrava que ele estava mentindo. Meu neto me ligou dizendo que ninguém estava ouvindo a versão dele dos fatos. Interferi. Ele disse que o senhor é amigo do Marcelo Tavares, o padrasto. Isso é verdade. O rosto do delegado ficou vermelho. Eu conheço o Marcelo, sim. Somos da mesma academia de musculação. E daí? Isso não interfere na minha capacidade de conduzir uma investigação imparcial. Com todo respeito, delegado, mas interfere sim, Dalva disse com firmeza. Há um claro conflito de interesses aqui. Exijo que outro delegado assuma o caso ou que, no mínimo, todas as decisões sejam revisadas por um superior. A senhora está questionando minha autoridade em minha própria delegacia? O delegado Ayrton perguntou, se aproximando de Dalva de forma intimidadora. Estou questionando a legalidade dos procedimentos. Ela respondeu sem recuar 1 centímetro. E se o senhor continuar tentando me intimidar, vou registrar uma reclamação formal na corregedoria ainda hoje pela manhã. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os 3 policiais do balcão observavam a cena sem saber para onde olhar. Neuza apertou minha mão, e eu podia sentir a tensão no aperto dos dedos dela. Finalmente, o delegado Ayrton deu um passo para trás. Está bem. Vou deixar a senhora ver o garoto. Mas só 5 minutos. E depois quero todos vocês fora daqui até o expediente normal, quando resolveremos isso da forma adequada. Dalva não discutiu. Aceitou os 5 minutos, sabendo que qualquer tempo com Lucas seria melhor que nada. O delegado fez um gesto para um dos policiais, que pegou um molho de chaves e nos levou por um corredor estreito e mal iluminado. No fundo da delegacia, havia 3 celas pequenas. Em uma delas estava Lucas, sentado num banco de cimento, com a cabeça baixa e os braços cruzados sobre o peito. Quando ouviu nossos passos, ele levantou o rosto
e meu coração se partiu ao ver o estado dele. O olho esquerdo de Lucas estava completamente roxo e inchado, quase fechado. O lábio inferior tinha um corte profundo ainda com sangue seco nas bordas. Havia também um arranhão no pescoço, vermelho e inflamado, como se alguém tivesse tentado agarrá-lo com força. Ele usava a mesma camiseta do Flamengo que eu tinha dado de presente no aniversário dele, mas agora estava suja e rasgada na manga. Vô, ele disse com a voz embargada, e vi as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto machucado. O policial abriu a cela e Dalva entrou primeiro, seguida por mim e Neuza. Eu me ajoelhei na frente do meu neto e o abracei com cuidado, sentindo ele tremer nos meus braços. Calma, filho. Estamos aqui agora. Vamos resolver isso. Lucas se agarrou em mim como se fosse se afogar. Eu não fiz nada de errado, vô. Eu juro. Ele que me bateu primeiro. Eu só me defendi. Eu sei, eu acredito em você. Falei passando a mão no cabelo dele. Agora você vai conversar com a doutora Dalva aqui. Ela é advogada e vai te ajudar. Pode confiar nela. Dalva se sentou ao lado de Lucas no banco e tirou o bloco de notas. Lucas, meu nome é Dalva e sou amiga dos seus avós. Preciso que você me conte tudo o que aconteceu hoje, desde o começo. Todos os detalhes, mesmo os que parecem sem importância. Consegue fazer isso? Lucas assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Neuza tirou um lenço de papel da bolsa e entregou para ele. O menino respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar, e começou a falar. Minha mãe viajou ontem de manhã cedo para Belo Horizonte. Ela foi participar de um treinamento da empresa dela, dessas coisas de capacitação que duram 3 dias. Ficou só eu e o Marcelo em casa. Ele disse que ia trabalhar normal, que eu podia ficar tranquilo, fazer minhas coisas, estudar para a prova de matemática que tenho essa semana. Durante o dia foi tudo normal? Dalva perguntou. Foi. Eu fui para a escola de manhã. Voltei na hora do almoço. Esquentei a comida que minha mãe tinha deixado pronta. E passei a tarde estudando e jogando videogame. O Marcelo chegou em casa umas 7 da noite. Parecia normal. Até me cumprimentou. Perguntou se eu tinha almoçado direitinho. E depois? Ele jantou, viu televisão um pouco e saiu de novo umas 9 horas. Disse que ia encontrar uns amigos no bar. Eu fiquei em casa, fiz minha lição de matemática e fui dormir umas 11 horas. Acordei com um barulho de porta batendo forte. Eram quase 00:30. Desci para ver o que era. E o Marcelo estava na sala, completamente bêbado, cambaleando e falando sozinho. Lucas parou de falar, e eu vi ele engolir em seco, revivendo o momento. Neuza se aproximou e pôs a mão no ombro dele num gesto de conforto silencioso. Ele começou a gritar que tinha sumido dinheiro da carteira dele. R$ 300 que ele tinha guardado para pagar não sei o quê. Disse que só podia ter sido eu, que eu era um vagabundo, um inútil, que só dava despesa e não ajudava em nada em casa. Você pegou esse dinheiro? Dalva perguntou, olhando direto nos olhos dele. Não, doutora. Juro por Deus que não. Eu nem sabia que ele tinha esse dinheiro. E mesmo que soubesse, eu nunca pegaria. Minha mãe me ensinou que roubar é errado. Acredito em você, Lucas. Dalva disse com convicção. Continue contando o que aconteceu. Eu tentei explicar para ele que não tinha pegado nada, que ele devia ter perdido o dinheiro no bar ou esquecido em algum lugar. Mas ele não queria escutar. Começou a me xingar, me chamando de mentiroso, de ladrãozinho. Disse que ia me ensinar a respeitar a casa dele, que eu precisava aprender a ter responsabilidade. A voz de Lucas começou a falhar de novo, e ele precisou de um momento para recuperar o controle. Eu podia ver a raiva crescendo dentro de mim, mas me forcei a manter a calma. Precisava ouvir tudo antes de explodir. Eu pedi desculpa, mesmo sem ter feito nada, só para ele se acalmar. Mas isso deixou ele mais nervoso ainda. Ele veio andando até mim, cambaleando, e me empurrou contra a parede do corredor. Minha cabeça bateu forte e eu fiquei meio tonto. Aí ele me deu um soco no olho. Doeu muito, vô. Muito mesmo. Vi Neuza apertar os lábios, contendo a própria raiva. Dalva continuava anotando, mas seu rosto estava tenso. Eu sabia que ela já tinha visto muitos casos assim. Mas cada história de violência contra a criança,
Ainda conseguia chocá-la. Quando ele me deu o soco, eu caí no chão. Ele aproveitou e me chutou nas costelas. Não foi tão forte porque ele estava bêbado e quase perdeu o equilíbrio. Eu me levantei e tentei correr para o meu quarto, mas ele me agarrou pela camiseta, me puxou de volta e me deu outro tapa na cara. Foi quando meu lábio cortou. Foi só aí que você reagiu? Dalva perguntou. Lucas concordou com a cabeça. Eu estava com muito medo, mas também estava com raiva. Muita raiva. De todas as vezes que ele tinha me humilhado, me xingado, me batido quando minha mãe não estava. Então, eu empurrei ele com toda a força que eu tinha. Ele tropeçou para trás e bateu a cabeça na quina da mesa de centro da sala. Fez um barulho seco. Você continuou batendo nele depois disso? Não, doutora. Eu juro que não. Ele ficou caído no chão uns segundos, meio atordoado, e eu corri para o meu quarto e tranquei a porta. Fiquei lá dentro, tremendo, rezando para ele não conseguir derrubar a porta. Ouvi ele xingando lá embaixo, fazendo barulho, quebrando alguma coisa. Depois ficou tudo quieto por um tempo. E como você foi parar aqui na delegacia? Depois de uns 15, 20 minutos, eu ouvi a sirene da polícia. Achei que algum vizinho tinha chamado por causa do barulho. Mas quando abri a porta do quarto e desci, tinha 2 policiais na sala. E o Marcelo estava com um pano na cabeça, sangrando um pouco. Ele apontou para mim e disse que eu tinha atacado ele, que eu estava descontrolado, usando drogas, que ele tinha tentado me acalmar e eu tinha jogado ele na mesa. Os policiais acreditaram nele. Eles nem me deixaram falar direito, vô. Um deles me pegou pelo braço, apertou forte e disse que eu ia ter que ir com eles para a delegacia. Eu tentei explicar, mas eles não quiseram saber. Me jogaram na viatura como se eu fosse um criminoso de verdade. E os ferimentos do seu rosto? Dalva perguntou. Eles não acharam estranho você estar todo machucado? Um dos policiais perguntou sobre isso, mas o Marcelo disse que eu tinha me machucado sozinho, batendo a cabeça na parede quando fiquei nervoso. E o outro policial, o que dirigiu a viatura, disse que eu devia ter resistido à prisão, que era normal adolescente problema tentar fugir. Mas eu não fugi, doutora. Eu vim quieto. Só estava com medo. Dalva terminou de anotar e fechou o bloco. Olhou para mim e para Neuza antes de falar. Isso é um caso claro de abuso de autoridade e negligência policial. Além, obviamente, da agressão doméstica do padrasto. Vamos sair daqui agora mesmo. E eu vou acionar o juiz de plantão para liberar o Lucas. O policial que estava esperando do lado de fora da cela nos apressou. Os 5 minutos acabaram. Vamos sair. Mais 2 minutos. Dalva pediu. Não tem mais 2 minutos. O delegado foi claro. 5 minutos e pronto. Está bem. Dalva concordou, mas se virou para Lucas. Não se preocupe. Você vai sair daqui hoje ainda? Confie em mim. Abracei meu neto mais uma vez, sentindo o aperto no peito ao ter que deixá-lo ali naquele lugar frio e hostil. Vamos te tirar daqui, Lucas. Prometo. Quando saímos da cela, o delegado Ayrton estava no corredor esperando. Viram o que queriam ver? Agora, por favor, se retirem. Amanhã, às 9 da manhã, podem voltar para discutir o caso. Não vou esperar até amanhã, Dalva disse pegando o celular. Vou ligar para o juiz Henrique Moura, que está de plantão hoje. Ele vai determinar a liberação imediata deste adolescente, ou, no mínimo, a transferência dele para um abrigo adequado. A senhora não pode fazer isso. O delegado protestou. Posso e vou. E também vou solicitar uma perícia independente nos ferimentos do Lucas, além de requisitar as imagens completas da câmera de segurança da residência. Presumo que o senhor tenha preservado essas evidências adequadamente, não é mesmo? O delegado ficou visivelmente desconfortável. As imagens estão sendo analisadas. Ótimo. Então não haverá problema em disponibilizá-las para a defesa, Dalva retrucou. Vamos, Wilson, Neuza. Temos ligações para fazer. Saímos da delegacia com a sensação de impotência ardendo no peito. Deixar Lucas ali, mesmo sabendo que Dalva estava trabalhando para tirá-lo, era uma das coisas mais difíceis que já fiz. No carro, Neuza começou a chorar baixinho.
Ela tinha segurado as emoções lá dentro, mantendo a compostura, mas agora desabava. Aquele monstro bateu no nosso neto, Wilson. Bateu nele e ainda teve a cara de pau de chamar a polícia. E os policiais acreditaram nele. Como é que pode uma coisa dessas? Segurei a mão dela com força. Não sei, meu amor, mas a Dalva vai consertar isso. Ela é boa, conhece as leis, sabe como mexer os pauzinhos. Dalva estava no banco de trás, já discando um número no celular. Alô, Dr. Henrique. Desculpe ligar a essa hora, mas tenho uma emergência. Preciso de um habeas corpus para um menor que está sendo mantido ilegalmente numa delegacia. Sim, posso explicar tudo. Pode me receber agora? Ela cobriu o telefone com a mão e me disse: ele mora no bairro Aterrado, a uns 15 minutos daqui. Vamos lá agora. Vocês vêm comigo ou querem ir para casa descansar? Vamos com você, respondi sem hesitar. Não vou sossegar enquanto o Lucas estiver preso. O juiz Henrique Moura morava num prédio antigo, mas bem conservado, daqueles que tem porteiro 24 horas e interfone na entrada. O porteiro já estava avisado da nossa chegada e liberou a entrada. Subimos até o 5º andar e o juiz nos recebeu de roupão, com cara de quem tinha acabado de acordar, mas totalmente lúcido. Entre, doutora Dalva. E estes são os avós do menor? Sim, doutor. Wilson e Neuza Barros. O caso é grave e urgente. Nos acomodamos na sala dele, que era elegante, mas sem exageros. Havia uma estante enorme cheia de livros de direito, alguns quadros nas paredes e um sofá de couro onde nos sentamos. O juiz serviu café que já estava pronto. Provavelmente ele também tinha dificuldade para dormir depois de ser acordado no meio da madrugada. Dalva apresentou o caso com precisão cirúrgica. Explicou sobre a detenção irregular, a falta de assistência adequada, os ferimentos não documentados e o possível conflito de interesses do delegado. Mostrou as fotos que tinha tirado com o celular dos ferimentos de Lucas através das grades da cela. O juiz examinou tudo com atenção, fazendo perguntas pontuais. E o padrasto? Ele está no hospital? Segundo o delegado, está fazendo exames. Mas não tenho informações concretas sobre o estado dele ou sobre a gravidade dos ferimentos. O juiz Henrique tomou um gole de café e refletiu por um momento. Vou conceder o habeas corpus. A detenção é claramente irregular. Um menor não pode ficar custodiado dessa forma sem a presença de um responsável ou advogado durante todo o processo. Além disso, quero que seja feita uma perícia médica independente no adolescente para documentar adequadamente os ferimentos. Muito obrigada, doutor. Dalva disse visivelmente aliviada. Mas tem uma condição. O juiz continuou. O menor não pode voltar para a residência onde ocorreu a agressão enquanto o caso está sendo investigado. Ele precisa ficar sob a guarda de um responsável idôneo que não tenha envolvimento direto com o suposto agressor. Ele pode ficar comigo e com minha esposa. Ofereci imediatamente. Temos um quarto de hóspedes. Pode ficar o tempo que for necessário. O juiz me avaliou por um momento. O senhor tem antecedentes criminais? Não, doutor. Nunca tive problema com a justiça. Sou aposentado. Trabalhei 32 anos como técnico em manutenção industrial na Companhia Siderúrgica Nacional. Minha esposa é enfermeira aposentada. Enquanto o juiz Henrique preparava a documentação, eu e Neuza ficamos sentados no sofá da sala dele, de mãos dadas, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Eram quase 4:30 da manhã, e a exaustão começava a pesar, mas a adrenalina mantinha meus olhos bem abertos. Pensei em Camila, minha filha, que nem imaginava a situação que estava acontecendo enquanto ela dormia num hotel em Belo Horizonte. Wilson, Neuza disse baixinho. Precisamos ligar para a Camila. Ela tem que saber. Agora não, respondi. Vamos esperar o Lucas sair da delegacia. Não adianta preocupar ela no meio da madrugada quando ela não pode fazer nada. Amanhã de manhã a gente conversa com calma. O juiz voltou com os papéis já impressos e assinados. Aqui está a ordem de habeas corpus. Dalva, quero que você me mantenha informada de cada etapa desse processo. E quero que o delegado responsável saiba que estou acompanhando pessoalmente o caso. Pode deixar, doutor.
Vou garantir que tudo seja feito dentro da lei. Saímos do apartamento do juiz e voltamos para o carro. Dalva estava no banco da frente comigo, revisando os documentos com uma pequena lanterna. Ela tinha aquela expressão de quem estava mentalmente preparada para uma batalha. Eu conhecia Dalva há mais de 10 anos, desde que ela se mudou para o prédio ao lado do nosso, e nunca tinha visto ela perder uma causa importante. O delegado não vai gostar nada disso, ela comentou enquanto eu dirigia de volta para a delegacia. Homens como ele odeiam ser contrariados, ainda mais por uma ordem judicial que deixa claro que ele agiu errado. Ele que se vire, resmunguei. O que me importa é tirar meu neto daquele inferno. Quando chegamos novamente na delegacia do Jardim das Acácias, o céu já começava a clarear com aquele tom azul escuro que vem antes do amanhecer. Havia mais movimento que antes. Alguns policiais chegando para o turno da manhã. Uma viatura estacionada com as luzes piscando. Entramos pela mesma porta de antes e encontramos o delegado Ayrton conversando com 2 outros policiais perto do balcão. Delegado Ferreira. Dalva chamou com voz firme. Tenho uma ordem de habeas corpus assinada pelo juiz Henrique Moura, determinando a liberação imediata do menor Lucas Ferreira. O rosto do delegado ficou vermelho de raiva. Ele pegou os papéis que Dalva estendeu e leu rapidamente, os olhos correndo pelas linhas com velocidade crescente. Quando terminou, amassou levemente as bordas do papel, um gesto involuntário que mostrava sua frustração. Isso é um absurdo. O caso ainda está em investigação. O garoto agrediu um homem adulto. Não pode simplesmente sair andando como se nada tivesse acontecido. A ordem é clara, delegado. Dalva retrucou. E se o senhor não cumprir imediatamente, estarei ligando para o juiz Moura para reportar descumprimento de ordem judicial. O senhor sabe as consequências disso, não sabe? O delegado nos fuzilou com o olhar, mas sabia que estava encurralado. Pegou o molho de chaves com um dos policiais e marchou pelo corredor em direção às celas, com a gente seguindo atrás dele. Cada passo dele ecoava no corredor estreito, e eu podia sentir a tensão no ar. Quando chegamos na cela onde Lucas estava, encontramos meu neto acordado, sentado no mesmo banco de cimento, abraçando os joelhos contra o peito. Ele levantou o rosto ao nos ver, e um lampejo de esperança atravessou seus olhos machucados. Você vai ser liberado, o delegado disse enquanto abria a cela com movimentos bruscos. Mas isso não significa que o caso está encerrado. Você ainda vai responder pelo que fez. Lucas não disse nada, apenas se levantou e saiu da cela rapidamente, como se tivesse medo que mudassem de ideia. Eu o abracei imediatamente, sentindo o corpo dele tremer de alívio e cansaço. Neuza se juntou ao abraço e ficamos os 3 ali por alguns segundos. Um momento de paz em meio a toda aquela loucura. Vamos para casa, filho, murmurei no ouvido dele. Você vai dormir na cama do quarto de hóspedes, tomar um banho quente, e a vovó vai fazer aquele café da manhã reforçado que você gosta. Ainda tenho algumas formalidades para resolver aqui, Dalva disse, se virando para o delegado. Preciso de uma cópia completa do boletim de ocorrência e de todas as declarações colhidas até agora. E também quero o endereço do hospital onde o Sr. Marcelo Tavares está sendo atendido. O delegado bufou de irritação, mas instruiu um dos policiais a providenciar os documentos. Enquanto esperávamos, Lucas permaneceu grudado em mim, como se tivesse medo que o arrancassem de volta para a cela. Eu passava a mão no cabelo dele, um gesto que costumava fazer quando ele era pequeno e tinha pesadelos. 15 minutos depois, Dalva tinha tudo o que precisava em mãos. Saímos da delegacia exatamente às 5h23 da manhã. Eu sei porque olhei o relógio do painel do carro quando entramos. O sol já estava nascendo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era bonito, mas eu mal prestava atenção. Minha mente estava ocupada demais processando tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. No caminho para casa, Lucas finalmente falou. Obrigado, vô. Obrigado, vó. Obrigado, doutora Dalva. Não sei o que ia ser de mim se vocês não tivessem vindo me buscar. Você é meu neto, Lucas. Falei olhando pelo retrovisor para ver o rosto dele no banco de trás.
Não existe lugar no mundo que eu não fosse para te proteger. E agora você vai ficar com a gente até a gente resolver essa situação toda. E a minha mãe? Ela vai ficar brava comigo? Sua mãe vai entender. Neuza disse, se virando no banco para olhar para ele. Ela te ama, Lucas. Às vezes o amor deixa a gente cega para certas coisas, mas no fundo ela sabe que você é um bom menino. Dalva, que estava no banco da frente revisando os documentos que tinha conseguido, fez um som de desaprovação. Olhando esses papéis aqui, fica ainda mais claro que houve negligência. O boletim de ocorrência foi redigido de forma completamente parcial, só apresenta a versão do Marcelo. Não há menção aos ferimentos do Lucas, não há declaração dele registrada adequadamente. É um caso para a corregedoria, sem dúvida. Você vai denunciar o delegado? Perguntei. Vou. Mas primeiro precisamos focar em proteger o Lucas e construir um caso sólido mostrando que ele agiu em legítima defesa. Vou precisar conversar com vizinhos, buscar outras evidências de violência doméstica anterior, talvez até contratar um psicólogo para avaliar o estado emocional do menino. Chegamos no nosso prédio quando o dia já estava claro. Alguns vizinhos já estavam saindo para trabalhar e olharam curiosos para nós, especialmente para Lucas com o rosto machucado. Subimos até o apartamento e assim que entramos, Lucas foi direto para o banheiro. Ouvi o chuveiro ligando e a água correndo. Neuza já estava na cozinha preparando café, tirando o pão do congelador, separando manteiga e requeijão. Dalva se sentou na mesa da cozinha conosco. Vou para casa tomar um banho e me trocar. Mas às 9 horas preciso estar no fórum para protocolar alguns documentos. À tarde quero levar o Lucas para fazer a perícia médica no IML. É importante documentar oficialmente todos os ferimentos enquanto ainda estão visíveis. Pode contar comigo? Falei. Vou com vocês. Também preciso que vocês me passem o contato da Camila. Vou precisar conversar com ela sobre a situação conjugal dela, sobre outros episódios de violência que possam ter acontecido. Quanto mais informações tivermos, melhor. Dei o número do celular da Camila para Dalva, que anotou na agenda dela. Depois disso, a advogada foi embora, prometendo voltar antes do meio-dia. Fiquei sozinho com Neuza na cozinha, o cheiro de café fresco enchendo o ambiente. Sentei na cadeira, e só então percebi como meu corpo estava dolorido e cansado. Não tinha dormido nada, tinha passado por um estresse emocional intenso, e agora a realidade começava a pesar. Você está bem? Neuza perguntou, colocando uma xícara de café na minha frente. Estou cansado, mas estou bem, só pensando em como vamos resolver tudo isso. Uma coisa de cada vez, Wilson. Primeiro a gente cuida do Lucas, garante que ele está seguro e bem. Depois a gente lida com o Marcelo, com a Camila, com toda essa confusão. Lucas saiu do banheiro 20 minutos depois, usando uma bermuda e uma camiseta velha que eu tinha emprestado para ele. O cabelo estava molhado e ele parecia um pouco melhor, apesar dos ferimentos ainda estarem bem visíveis. Sentou à mesa conosco e comeu com vontade, como se não tivesse comido há dias. Na verdade, provavelmente ele não tinha comido nada desde o jantar da noite anterior. Depois do café, montamos a cama do quarto de hóspedes com lençóis limpos. Lucas mal conseguiu ficar acordado para agradecer antes de desabar na cama e dormir instantaneamente. Fechei a porta devagar e voltei para a sala, onde Neuza já estava sentada no sofá. Agora a gente precisa ligar para a Camila, ela disse. Não dá para adiar mais. Olhei para o relógio. Eram 6h40 da manhã. Minha filha provavelmente ainda estava dormindo, mas não podia esperar mais. Peguei meu celular e disquei o número dela. Tocou 4 vezes antes dela atender com voz sonolenta. Alô? Pai? Que horas são? Aconteceu alguma coisa? Camila, preciso que você se sente e me escute com atenção. O Lucas está bem, mas teve um incidente sério essa noite. Ouvi ela se mexer na cama, provavelmente se sentando. Que tipo de incidente? O que aconteceu? Contei tudo, desde a ligação do Lucas da delegacia até a ordem de habeas corpus do juiz. A cada frase, eu podia ouvir a respiração dela ficando mais acelerada, mais angustiada. Quando terminei, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Isso não pode estar acontecendo.
Ela finalmente disse, a voz trêmula. O Marcelo não faria isso. Ele tem problema com bebida, eu sei. Mas ele nunca machucaria o Lucas de propósito. Camila, seu filho está aqui no meu apartamento com um olho roxo, o lábio cortado e marcas no pescoço. Eu vi com meus próprios olhos. E não é a primeira vez, é? Você sabia que o Marcelo batia no Lucas? Não, ela protestou, mas sem muita convicção. Quer dizer, eles discutiam às vezes, mas adolescente é difícil, né, pai? O Lucas pode ser teimoso, responde mal. Então você está culpando seu filho de 15 anos por apanhar de um homem adulto? Neuza arrancou o telefone da minha mão, furiosa. Camila, acorda! Seu marido é um agressor. Ele espancou seu filho e ainda teve a cara de pau de chamar a polícia. Esse homem é perigoso. Mãe, você não entende. As coisas são mais complicadas do que parecem. O Marcelo está sob pressão no trabalho, tem contas para pagar, preocupações. Quando ele bebe, ele fica alterado, mas no dia seguinte sempre se arrepende. Arrependimento não cura um olho roxo, Camila. Neuza rebateu. E se da próxima vez for pior? Se ele machucar o Lucas seriamente? Você vai continuar arranjando desculpas? Ouvi minha filha começar a chorar do outro lado da linha. Eu não sei o que fazer, mãe. Não sei mais o que é certo ou errado. Me sinto perdida. A primeira coisa que você faz é voltar para a Volta Redonda hoje mesmo. Neuza disse, suavizando um pouco o tom. Cancela esse treinamento. Inventa uma emergência, qualquer coisa. Seu filho precisa de você. E você precisa decidir de que lado você está. Do lado do seu filho ou do lado do homem que bateu nele. Eu volto, Camila disse entre soluços. Vou pegar o primeiro ônibus que conseguir. Deve chegar aí no meio da tarde. Quando a ligação terminou, Neuza me devolveu o celular e se deixou cair no sofá, exausta. Ela está negando, Wilson. É o mecanismo de defesa dela. Admitir que o Marcelo é violento significa admitir que ela falhou em proteger o filho, que fez uma escolha errada ao casar com ele. Eu sei, falei me sentando ao lado dela, mas ela vai ter que enfrentar a realidade. Não tem mais como fugir. Tentei dormir um pouco no sofá, mas não consegui. A mente estava acelerada demais, repassando cada detalhe da noite, cada palavra dita, cada expressão no rosto de Lucas. Às 9 horas, levantei e liguei a televisão no volume baixo para não acordar ninguém. Passei pelos canais até encontrar um noticiário local. Para minha surpresa, havia uma matéria sobre corrupção policial em Volta Redonda. Não tinha nada a ver com o nosso caso especificamente, mas falava sobre denúncias de irregularidades em delegacias da região. Era como se o universo estivesse confirmando que o problema que a gente estava enfrentando era maior do que imaginávamos. Sistêmico. Neuza acordou por volta das 10 horas. Ela tinha conseguido dormir um pouco na cama do nosso quarto. Preparou mais café e fez algumas torradas. Lucas continuava dormindo profundamente, o corpo dele finalmente descansando depois de horas de terror e tensão. Dalva chegou às 11h30, como prometido. Ela estava impecável, de terno cinza e cabelo arrumado, parecendo muito mais descansada do que qualquer um de nós. Trazia uma pasta cheia de documentos e um laptop debaixo do braço. Bom dia. Como está o Lucas? Ela perguntou entrando no apartamento. Ainda dormindo, respondi. O menino estava exausto. Ótimo. Deixa ele descansar. Precisamos conversar sobre os próximos passos antes de acordá-lo. Dalva se sentou à mesa da cozinha e abriu o laptop. Passei a manhã toda pesquisando e fazendo ligações. Consegui algumas informações importantes sobre o Marcelo Tavares. Que tipo de informações? Neuza perguntou, servindo café para ela. Primeiro, o Marcelo tem uma história de comportamento agressivo. Não tem condenações criminais, mas achei 3 boletins de ocorrência nos últimos 5 anos. Um por briga em bar, outro por ameaça a um colega de trabalho e um terceiro por perturbação da ordem pública. Em todos os casos, ele estava alcoolizado. Então ele tem um problema sério com bebida, observei. Sim, e mais. Conversei com uma colega advogada que atua em casos de família, e ela me contou que a ex-esposa do Marcelo, antes da Camila,
Pediu medida protetiva contra ele em 2019. A medida foi concedida, mas depois de alguns meses ela retirou a queixa. Clássico padrão de relacionamento abusivo. Agressão, arrependimento, promessas, novo ciclo de violência. Por que a Camila não sabia disso? Perguntei. Provavelmente ele omitiu. Ou mentiu dizendo que a ex-esposa era louca, vingativa, que inventou tudo. Abusadores são especialistas em manipulação, Wilson. Eles sabem exatamente o que dizer para parecerem vítimas. Dalva digitou algo no laptop e virou a tela para nós. Era uma página de rede social mostrando várias fotos do Marcelo. Nelas, ele aparecia em festas, bares, sempre com uma cerveja na mão, sempre sorrindo aquele sorriso falso que me dava nos nervos. Veja essas fotos, todas dos últimos 6 meses. Repare nos comentários. Vários amigos dele fazendo piada sobre ele beber demais, sobre ele arranjar confusão quando está bêbado. É tudo documentado publicamente. Isso pode ajudar o caso do Lucas? Neuza perguntou. Com certeza. Estabelece um padrão de comportamento. Mostra que o Marcelo tem histórico de agressividade quando alcoolizado. Combinado com os ferimentos do Lucas e a perícia médica que vamos fazer hoje à tarde, temos um caso sólido de legítima defesa. E quanto ao delegado Ayrton? Perguntei. Você vai mesmo denunciar ele? Já denunciei. Protocolei uma representação na corregedoria às 9 horas da manhã. Anexei cópias de toda a documentação irregular, as fotos dos ferimentos do Lucas não documentados no boletim de ocorrência e a ordem de habeas corpus do juiz. A corregedoria vai investigar e, se confirmarem as irregularidades, o delegado vai responder disciplinarmente. Bom trabalho, Dalva. Elogiei. Não sei como agradecer tudo que você está fazendo por nós. Ela sorriu pela primeira vez desde que essa história toda começou. Vocês são meus amigos, Wilson. E mais importante, estão do lado certo dessa história. Não posso ficar de braços cruzados vendo um adolescente sendo injustiçado. Nesse momento, ouvimos a porta do quarto se abrindo. Lucas apareceu na sala, ainda com cara de sono, o cabelo bagunçado. Os ferimentos pareciam ainda piores à luz do dia. O roxo em volta do olho tinha se espalhado, dando um tom amarelado nas bordas. Bom dia, ele disse com voz rouca. Que horas são? Quase meio-dia, Neuza respondeu. Você dormiu bastante. Quer almoçar? Lucas concordou com a cabeça e se sentou à mesa conosco. Dalva fechou o laptop e se virou para ele com expressão séria, mas gentil. Lucas, precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora. Sua mãe está voltando de Belo Horizonte e deve chegar aqui no meio da tarde. Antes disso, eu preciso te levar para fazer uma perícia médica no Instituto Médico Legal. É importante documentar seus ferimentos oficialmente para o processo. Vai doer? Ele perguntou com receio. Não, é só um exame, vão tirar fotos, medir os machucados, fazer perguntas sobre como você se machucou. Nada invasivo ou doloroso, pode ficar tranquilo. Tá bom, eu vou. Neuza preparou um almoço simples, arroz com feijão, bife acebolado e salada. Lucas comeu devagar, claramente ainda processando tudo o que tinha acontecido. Eu observava meu neto pensando em como ele parecia mais velho, como se tivesse envelhecido anos em uma única noite. Vô, Lucas disse de repente me encarando. Você acha que o Marcelo vai preso? Não sei, filho. Depende de muita coisa. Das provas, do que o juiz decidir, de como o processo vai andar. Mas uma coisa eu te garanto. Ele não vai mais encostar a mão em você. Isso eu prometo. E se minha mãe quiser voltar para ele? A pergunta me pegou de surpresa. Era algo que eu também estava me perguntando, mas não queria admitir em voz alta. Olhei para Neuza, que tinha parado de comer e estava olhando para o neto com expressão preocupada. Sua mãe te ama, Lucas, Neuza disse. No final das contas, ela vai fazer a escolha certa. Mas mesmo que ela demore para enxergar a verdade, você não vai voltar para aquela casa enquanto o Marcelo estiver lá. Você fica aqui com a gente o tempo que for preciso. Depois do almoço, Dalva disse que precisávamos ir logo para o IML, porque tinha agendado o horário para as 14h. Lucas tomou outro banho rápido e vestiu uma roupa limpa que Neuza tinha separado.
Eram roupas minhas de quando eu era mais novo e magro. Ficaram grandes nele, mas serviram. No caminho para o IML, Lucas ficou quieto no banco de trás, olhando pela janela. Dalva dirigia concentrada. Eu estava no banco do passageiro. Neuza tinha ficado em casa para receber Camila quando ela chegasse. A tarde estava quente e ensolarada, um contraste cruel com a escuridão do que estávamos vivendo. O Instituto Médico Legal ficava num prédio cinza e sem graça no centro da cidade. Estacionamos na frente e entramos pela recepção. Havia outras pessoas esperando, algumas vítimas de acidentes, outras que pareciam estar ali por questões criminais. O ambiente era frio, asséptico, com cheiro forte de produto de limpeza. Dalva se identificou na recepção e disse que tinha hora marcada para a perícia. A atendente, uma moça jovem de cabelo preso num coque apertado, conferiu no sistema e pediu para aguardarmos. Sentamos em cadeiras de plástico azul desconfortáveis. 15 minutos depois, uma médica legista apareceu chamando o nome de Lucas. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, de jaleco branco e óculos de armação vermelha. Tinha um ar profissional, mas não frio, o que me tranquilizou um pouco. Sou a doutora Patrícia Lemos. Você é o Lucas? Ela perguntou com um sorriso gentil. Sou. Ele respondeu baixinho. Vem comigo. Pode trazer um acompanhante se quiser. Lucas olhou para mim e fez sinal para eu ir junto. Seguimos a médica por um corredor até uma sala pequena com uma maca, uma escrivaninha, equipamentos médicos e uma câmera profissional montada num tripé. Senta aqui na maca, Lucas. Vou fazer um exame completo e fotografar todos os ferimentos. Depois vou fazer algumas perguntas sobre como você se machucou. Tudo que você me disser vai constar no laudo oficial, então é importante que você seja honesto e detalhado. Está bem? Lucas concordou e se sentou na maca. A médica começou o exame, primeiro observando o olho roxo. Ela media com uma régua, anotava em um formulário, tirava fotos de vários ângulos. Depois, examinou o corte no lábio, os arranhões no pescoço e pediu para Lucas tirar a camiseta para verificar se havia outras lesões. Havia. Uma mancha roxa grande na lateral das costelas, onde Marcelo tinha chutado. Marcas avermelhadas nos braços, onde ele tinha segurado Lucas com força. Cada nova descoberta fazia minha raiva crescer. Como um homem adulto podia fazer aquilo com uma criança? Esses ferimentos são consistentes com agressão física, a médica disse enquanto anotava. A equimose periorbital, o olho roxo, tem o padrão de um soco direto. O corte no lábio foi causado provavelmente pelo impacto dos dentes contra a mucosa interna. As marcas no pescoço sugerem estrangulamento ou agarramento forte. E a contusão nas costelas indica um golpe contundente, possivelmente um chute ou joelhada. Ela continuou o exame por mais meia hora, documentando absolutamente tudo. Depois sentou na escrivaninha e começou a fazer perguntas para Lucas, que contou a mesma história que tinha contado para Dalva na delegacia, mas agora com ainda mais detalhes. A médica anotava tudo, parando ocasionalmente para fazer perguntas de esclarecimento. Quando terminaram, a médica se virou para mim. Senhor Barros, o laudo ficará pronto em 48 horas. Vou enviar uma cópia para a advogada e outra será arquivada aqui no IML. Posso adiantar que os ferimentos são graves e totalmente consistentes com a versão de legítima defesa apresentada pelo menor. Muito obrigado, doutora, disse sentindo um alívio imenso. Saber que tínhamos provas concretas e oficiais era fundamental. Voltamos para a recepção onde Dalva estava esperando. Ela conversou rapidamente com a médica, que confirmou que o laudo seria favorável. Saímos do IML e voltamos para o carro. Lucas parecia esgotado emocionalmente. Ter que reviver tudo aquilo era claramente doloroso para ele. No caminho de volta para casa, meu celular tocou. Era Neuza. Wilson, a Camila chegou. Ela está aqui no apartamento. Acho melhor vocês voltarem logo porque a conversa está difícil. Estamos indo. Respondi e desliguei. Olhei para Dalva. A Camila chegou. Vamos ter que encarar essa situação agora. Quando chegamos no apartamento, encontramos Camila sentada no sofá da sala,
os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela estava com a mesma roupa que devia ter usado para viajar, uma calça jeans e uma blusa social amarrotada. Ao ver Lucas, ela se levantou num pulo e correu para abraçá-lo. Meu filho, meu amor, você está bem? Me deixa ver seu rosto, ela disse, segurando o rosto de Lucas entre as mãos, examinando os ferimentos com expressão de horror. Meu Deus, o que ele fez com você? Lucas se deixou abraçar, mas seu corpo estava tenso. Mãe, eu já te disse que não foi culpa minha. Ele chegou bêbado, me acusou de roubar, me bateu. Eu só me defendi. Eu sei, meu filho. Eu sei. Camila o abraçou mais forte, chorando no ombro dele. Me desculpa por não ter percebido antes. Me desculpa por não ter te protegido. Foi um momento intenso de assistir. Minha filha finalmente estava acordando para a realidade, mesmo que tardiamente. Dalva aproveitou o momento para se apresentar formalmente e explicar toda a situação legal, os próximos passos, as medidas que precisavam ser tomadas. Camila, você precisa entender a gravidade disso, Dalva disse com seriedade. O Marcelo cometeu um crime grave. Agressão a menor, violência doméstica. E, pelo que descobrimos, não é a primeira vez que ele age de forma violenta. Você sabia que a ex-esposa dele teve que pedir medida protetiva? Camila ficou pálida. Não sabia. Ele nunca me contou nada sobre isso, pois deveria ter contado. E você tem uma decisão muito importante para tomar agora. Vai continuar casada com um homem que espancou seu filho? Vai voltar para aquela casa? Porque se for, Lucas não pode ir com você. Ele precisa ficar num ambiente seguro. Eu não vou voltar, Camila disse com firmeza, limpando as lágrimas com as costas da mão. Acabou. Não quero mais nada com o Marcelo. Vou pedir o divórcio, vou tirar ele da minha casa. Vou fazer o que for preciso para proteger meu filho. Ótimo. Então vamos precisar da sua cooperação total. Você vai ter que testemunhar, vai ter que relatar qualquer outro episódio de violência que tenha presenciado ou sofrido. Não vai ser fácil, mas é necessário. Camila concordou, ainda segurando Lucas contra si como se tivesse medo de perdê-lo de novo. Neuza preparou chá de camomila para todo mundo. Um gesto simples, mas que trouxe um pouco de conforto naquele momento tenso. Passamos a tarde toda conversando, planejando os próximos passos. Dalva explicou que ia entrar com uma ação de divórcio litigioso em nome de Camila, pedindo a guarda exclusiva de Lucas e uma medida protetiva contra Marcelo. Também ia representar Lucas no processo criminal, argumentando legítima defesa. E o Marcelo? Perguntei. Onde ele está agora? Segundo minhas informações, ele foi liberado do hospital essa manhã. Os ferimentos dele eram superficiais, um pequeno corte na testa que levou 3 pontos. Ele deve estar na casa dele, ou na casa de algum amigo. Mas logo ele vai ser intimado para prestar depoimento. Ele vai tentar entrar em contato com a Camila, tenho certeza disso, Neuza disse. Esses homens sempre tentam manipular a situação, fazer promessas, ameaçar. Por isso mesmo vou pedir a medida protetiva com urgência, Dalva afirmou. Ele não vai poder se aproximar nem da Camila nem do Lucas. Se desrespeitar, vai preso. A noite caiu e decidimos que todos ficariam no nosso apartamento. Camila e Lucas dormiram no quarto de hóspedes. Neuza e eu no nosso quarto. Dalva foi para casa, mas deixou o celular ligado caso precisássemos dela para qualquer emergência. Antes de dormir, entrei no quarto onde Lucas e Camila estavam conversando baixo. Meu neto estava deitado na cama, e minha filha sentada na beirada, segurando a mão dele. Era uma cena que me partia o coração e me aquecia ao mesmo tempo. Pelo menos agora eles estavam juntos, seguros. Só vim ver se vocês precisam de alguma coisa. Falei da porta. Estamos bem, pai, Camila respondeu. Obrigada por tudo. Não sei o que seria de nós sem você e a mãe. Vocês são minha família. Sempre vou estar aqui para vocês, sempre. Lucas me olhou com aqueles olhos cansados. Vô, você acha que as coisas vão melhorar? Vão, filho. Vai demorar um pouco, vai ser difícil, mas no final tudo vai se acertar. Você vai ver. Fechei a porta e voltei para o meu quarto.
Neuza já estava deitada, mas ainda acordada, olhando para o teto. Me deitei ao lado dela e ela se aninhou no meu ombro. Que dia, Wilson. Que dia horrível e ao mesmo tempo necessário. É, mas pelo menos agora a verdade está na luz. Não dá mais para fingir que não está acontecendo nada. Você acha que a Camila vai ter força para ir até o fim? Para se divorciar, testemunhar contra o Marcelo? Recomeçar? Acho. Ela é forte. Herdou isso de você. Só estava perdida, confusa. Mas agora que acordou, vai fazer o que precisa ser feito. Dormi mal aquela noite, acordando várias vezes com qualquer barulho, sempre alerta, como se Marcelo pudesse aparecer a qualquer momento. Sei que era irracional. Ele nem sabia que estávamos todos ali, mas o medo era real. Na manhã seguinte, uma quarta-feira, acordei cedo. Eram 6 horas quando levantei e fui para a cozinha fazer café. Encontrei Camila já acordada, sentada à mesa, mexendo no celular com expressão preocupada. Bom dia, pai. Dormi pouco. Fiquei pensando em tudo o que precisa ser feito. Bom dia, filha. O que precisa ser feito vai ser feito. Passo a passo. Ela me mostrou a tela do celular. Eram mensagens do Marcelo. Dezenas delas, enviadas durante a madrugada. Peguei o aparelho e li algumas. Começavam com pedidos de desculpa, dizendo que tinha bebido demais, que não era ele mesmo, que amava a família. Depois mudavam de tom, ficavam mais agressivas, acusando Camila de abandonar o casamento, de ser influenciada por mim, de estar virando o filho contra ele. As últimas eram claramente ameaças veladas. Você precisa mostrar isso para a Dalva imediatamente, falei devolvendo o celular. São provas de assédio e ameaça. Vão ajudar a conseguir a medida protetiva. Eu estou com medo, pai. Medo do que ele pode fazer. Conheço o Marcelo quando fica desesperado. Ele não aceita perder o controle das situações. Por isso mesmo você não pode responder nenhuma dessas mensagens. Não dá a ele nenhuma abertura. E se ele tentar ligar, não atende. Deixa tudo registrado para mostrar para a justiça. Neuza apareceu na cozinha logo depois, seguida de Lucas. Todos tomamos café juntos. Um momento de normalidade em meio ao caos. Dalva ligou às 8 horas dizendo que já estava no fórum e que tinha conseguido agendar uma audiência urgente para pedir a medida protetiva. Seria às 10 horas da manhã. Camila, você precisa vir comigo. E traga o celular com as mensagens do Marcelo, Dalva instruiu. Às 9 horas, Camila e Dalva saíram para o fórum. Fiquei em casa com Neuza e Lucas. Meu neto estava mais quieto que o normal, claramente ainda processando tudo. Sugeri que ele assistisse televisão, jogasse videogame, qualquer coisa para distrair a mente. Mas ele preferiu ficar sentado na varanda, olhando para a rua. Você quer conversar sobre alguma coisa? Perguntei me sentando ao lado dele. Fico pensando se eu podia ter feito diferente, vô. Se eu tivesse ficado quieto quando ele me acusou, se eu tivesse deixado ele me bater sem reagir. Talvez nada disso tivesse acontecido. Lucas, você se defendeu. Qualquer pessoa faria o mesmo. Você não pode ficar se culpando por reagir a uma agressão. Mas e agora? E se minha mãe ficar sem dinheiro? O Marcelo pagava as contas da casa. E se a gente não tiver onde morar? Sua mãe trabalha, tem o salário dela, e se precisar, vocês ficam aqui com a gente até se reorganizarem. Ninguém vai ficar sem teto ou sem comida. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Conversamos por mais um tempo, até que Lucas finalmente relaxou um pouco. Neuza preparou um almoço leve, e às 2 da tarde Camila e Dalva voltaram. Minha filha parecia aliviada, mas ainda tensa. Conseguimos a medida protetiva. Ela anunciou. O juiz foi bem receptivo. O Marcelo não pode chegar perto de mim ou do Lucas a menos de 300 metros. Não pode ligar, mandar mensagens, nada. Se desrespeitar, é prisão preventiva na hora. Ótima notícia, comemorei. E quanto ao processo criminal? Está andando, Dalva explicou. O delegado que está cuidando agora não é mais o Ayrton, é outro. O delegado Maurício Ramos. Ele parece muito mais profissional. Já pediu para ouvir o Lucas de novo, dessa vez com toda a assistência adequada. Marquei para amanhã de manhã.
E o Ayrton? O que aconteceu com ele? A corregedoria abriu investigação formal. Ele foi afastado temporariamente enquanto apuram as irregularidades. Se confirmarem tudo, ele pode perder o cargo. Bom, gente assim não devia estar na polícia. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Lucas prestou novo depoimento com o delegado Maurício. Dessa vez com Dalva presente o tempo todo. O novo delegado foi respeitoso, fez perguntas justas e deixou claro que estava investigando o caso sem favoritismos. Marcelo também foi chamado para depor. Segundo Dalva, ele tentou manter a versão de que Lucas tinha o atacado sem motivo. Mas, quando confrontado com o laudo médico mostrando os ferimentos graves no menino e suas próprias lesões superficiais, a história dele começou a desmoronar. Os vizinhos foram ouvidos e vários confirmaram que ouviam gritos e barulho de briga vindo da casa com frequência. Uma semana depois do incidente, recebi uma ligação inesperada. Era a dona Marilda, vizinha de Camila e Marcelo. Uma senhora de uns 70 anos que sempre foi muito educada comigo quando eu visitava minha filha. Senhor Wilson, eu preciso falar com o senhor. É sobre o que aconteceu com o Lucas. Pode falar, dona Marilda. Estou ouvindo. Eu queria ter falado antes, mas tinha medo. O Marcelo sempre me pareceu um homem perigoso. Mas agora que ele não está mais morando na casa, eu preciso contar. Eu vi e ouvi muita coisa, Sr. Wilson. Muita coisa mesmo. Que tipo de coisa, dona Marilda? Brigas. Gritos. Várias vezes eu ouvi ele gritando com o Lucas, xingando o menino com cada nome. Uma vez, faz uns 3 meses, eu vi pelo vitrô da janela da minha sala, que dá para o quintal deles. Vi o Marcelo empurrando o Lucas contra a parede da garagem. O menino caiu no chão e ficou lá chorando. Eu quase chamei a polícia, mas o Marcelo me viu olhando e me lançou um olhar tão ameaçador que fiquei com medo. A senhora estaria disposta a fazer uma declaração formal sobre isso, para ajudar o caso do meu neto? Estou sim. Agora que sei que ele não pode se aproximar da casa por causa da medida protetiva, eu me sinto mais segura. Posso ir na delegacia quando quiser. Passei o contato de Dalva para a dona Marilda, que ligou para a advogada no mesmo dia. Esse depoimento adicional fortaleceu ainda mais o caso de Lucas. Mostrava um padrão de abuso, não um incidente isolado. Enquanto isso, Camila começou a se organizar para o divórcio. Foi até a casa, acompanhada de 2 policiais e de Dalva, para pegar roupas, documentos e pertences essenciais. Marcelo não estava lá. Tinha se mudado temporariamente para a casa de um amigo. Minha filha também trocou as fechaduras, garantindo que ele não pudesse entrar mesmo que tentasse. Financeiramente, a situação era complicada. Marcelo pagava a maior parte das despesas da casa. E agora Camila teria que assumir tudo sozinha. Ela ganhava razoavelmente bem como assistente administrativa numa empresa de contabilidade, mas não era suficiente para manter o padrão de vida que tinham. Oferecia ajuda financeira, mas ela recusou com orgulho. Pai, eu preciso aprender a andar com minhas próprias pernas. Vou ter que fazer alguns ajustes, talvez cortar algumas despesas, mas vou conseguir. E o mais importante, vou ter minha paz de volta. Vou dormir sem medo. O Lucas vai crescer sem violência. Isso não tem preço. 2 semanas após o incidente, Lucas voltou para a escola. Estava nervoso, preocupado com o que os colegas iriam pensar ou falar. Os ferimentos no rosto já tinham melhorado bastante, mas ainda eram visíveis. Conversei com ele na noite anterior. As pessoas vão perguntar o que aconteceu. Você não precisa contar tudo se não quiser. Pode simplesmente dizer que teve um problema familiar, mas está tudo resolvido agora. E se alguém souber da verdade? Se alguém tiver visto na delegacia ou ouvido falar, então você fala com a cabeça erguida. Você não fez nada de errado, Lucas. Você se defendeu de uma agressão. Não tem motivo para sentir vergonha. No primeiro dia, liguei para ele na hora do almoço. Como foi amanhã? Foi melhor do que eu esperava, avô. Alguns colegas perguntaram sobre o olho roxo. Eu disse que tinha tido um problema em casa, mas estava tudo bem agora. A maioria não insistiu. A professora de português me chamou no intervalo para perguntar se eu estava bem,
Se precisava conversar com a psicóloga da escola. Foi legal da parte dela. Fico feliz, filho. Vai ficar mais fácil a cada dia. E realmente ficou. Lucas foi se readaptando à rotina escolar, voltando a ser o aluno dedicado que sempre foi. As notas dele, que tinham caído um pouco nos meses anteriores ao incidente, começaram a melhorar de novo. Era como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dele. O processo criminal contra Marcelo avançava lentamente, como é típico no sistema judiciário brasileiro. O Ministério Público denunciou ele por lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa dele tentou argumentar legítima defesa, dizendo que Marcelo tinha se defendido de uma agressão de Lucas. Mas as provas eram esmagadoras contra essa versão. Dalva me mantinha informado de cada etapa. O laudo médico do Lucas foi juntado ao processo. As mensagens ameaçadoras do Marcelo para Camila também. O depoimento de Dona Marilda sobre os abusos anteriores. Tudo ia se somando, construindo um quadro claro de um homem violento e manipulador. 3 semanas depois do incidente, numa sexta-feira à noite, eu e Neuza estávamos assistindo televisão quando o interfone tocou. Era o porteiro do prédio. Sr. Wilson, tem um homem aqui embaixo dizendo que precisa falar urgentemente com o senhor. Diz que é o Marcelo Tavares. Senti o sangue gelar. Não deixa ele subir de jeito nenhum. E liga para a polícia agora. Ele tem uma medida protetiva e não pode estar aqui. Sim, senhor. Vou ligar agora. Tranquei a porta do apartamento e fui até a varanda, de onde dava para ver a entrada do prédio. Lá embaixo, na calçada iluminada pelos postes da rua, estava Marcelo. Mesmo de longe dava para ver que ele estava alterado, gesticulando, falando alto com o porteiro pelo interfone. Liguei imediatamente para Dalva. Marcelo está aqui no prédio. Acho que está bêbado. O porteiro já ligou para a polícia. Não desçam. Não confrontem ele. Esperem a polícia chegar e deixem eles resolverem. Dalva instruiu. Camila e Lucas estavam no quarto de hóspedes. Fui até lá e bati na porta. Quando Camila abriu, expliquei a situação. Vi o medo voltar aos olhos dela e Lucas ficou pálido. Ele não vai subir, garanti. A polícia já está vindo. Voltei para a varanda e continuei observando. Marcelo agora estava gritando da calçada, olhando para cima, tentando identificar qual apartamento era o nosso. Alguns vizinhos abriram as janelas para ver o que estava acontecendo. Era uma cena constrangedora e assustadora ao mesmo tempo. 5 minutos que pareceram uma eternidade depois, uma viatura da polícia militar chegou. 2 policiais desceram e se aproximaram de Marcelo, que inicialmente tentou argumentar, gesticulando muito. Mas quando os policiais disseram algo mais firme, ele começou a resistir, empurrando um deles. Foi um erro fatal. Os policiais o imobilizaram rapidamente, algemas foram colocadas, e Marcelo foi colocado no banco de trás da viatura. Tudo aconteceu em menos de 2 minutos. A viatura partiu com Marcelo dentro, deixando apenas o silêncio da noite e alguns vizinhos ainda nas janelas comentando o ocorrido. Liguei de volta para Dalva e contei o que tinha acontecido. Ela suspirou aliviada. Perfeito. Ele descumpriu a medida protetiva e ainda resistiu à prisão. Isso vai pesar muito contra ele no processo. Provavelmente vão converter em prisão preventiva. E realmente foi o que aconteceu. Na audiência de custódia no dia seguinte, o juiz decretou a prisão preventiva de Marcelo Tavares, considerando que ele representava um risco claro para a integridade física de Camila e Lucas. Ele ficaria preso até o julgamento. A notícia trouxe um alívio imenso para todos nós. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentimos que podíamos respirar sem medo. Lucas voltou a sorrir com mais frequência. Camila começou a fazer terapia para lidar com o trauma do relacionamento abusivo. Eu e Neuza voltamos à nossa rotina, mas sempre atentos, sempre presentes. 1 mês e meio após o incidente inicial, Dalva ligou com mais novidades. Wilson, o Ministério Público está oferecendo um acordo. O Marcelo se declara culpado de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pega 3 anos de prisão em regime semiaberto, mais medidas de afastamento permanente da Camila e do Lucas. É um bom acordo.
Ele evita um julgamento longo e uma possível condenação maior. E vocês têm a garantia de que ele vai ficar longe. E se a gente não aceitar? Se formos para o julgamento, podemos ganhar e ele pegar uma pena maior. Ou podemos perder por algum erro processual, algum tecnicismo e ele sair livre. O acordo elimina esse risco. Discuti com Camila e Lucas. Minha filha estava inclinada a aceitar. Quero isso tudo acabado logo, pai. Quero virar a página e seguir em frente. Lucas concordou. 3 anos parecia pouco para o que Marcelo tinha feito, mas era melhor que nada. E a garantia de que ele ficaria longe era o mais importante. Aceitamos o acordo. 2 semanas depois, numa audiência rápida, Marcelo formalmente se declarou culpado. Vi ele pela primeira vez desde aquela noite terrível. Estava mais magro, com barba por fazer, roupas amassadas. Não olhou para nós nem uma vez durante a audiência. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a declarar, ele apenas balançou a cabeça negativamente. A sentença foi homologada. 3 anos de prisão em regime semiaberto, o que significa que ele poderia trabalhar durante o dia, mas teria que dormir na prisão. Medida protetiva permanente contra Camila e Lucas. Proibição de qualquer tipo de contato. Se descumprisse, voltaria para o regime fechado imediatamente. Saímos do fórum com uma sensação estranha. Não era exatamente vitória, porque nada apagaria o que tinha acontecido. Mas era justiça. Era o sistema finalmente funcionando como deveria. Nos meses seguintes, a vida foi lentamente voltando a alguma normalidade. Camila e Lucas se mudaram de volta para a casa deles, que agora era só delas. Minha filha assumiu todas as despesas, fez alguns cortes no orçamento, mas conseguiu se manter. O divórcio foi oficializado 3 meses depois da condenação criminal. Marcelo não contestou nada, provavelmente aconselhado pelo advogado dele a não piorar ainda mais sua situação. Lucas continuou morando com Camila, mas passava os finais de semana conosco. Gostava de ter esse tempo com o neto, de conversar, de jogar dominó, de assistir futebol juntos. Ele tinha amadurecido muito com tudo que passou, mas ainda era uma criança em muitos aspectos, e era importante preservar essa inocência que restava. Um dia, uns 4 meses depois de tudo, Lucas veio conversar comigo na varanda. Tinha uma expressão séria, pensativa. Vô, você acha que eu devia visitar o Marcelo na prisão? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Por que você quer fazer isso? Não sei. Às vezes eu fico pensando nele lá, sozinho. E por mais que ele tenha me machucado, ele foi casado com minha mãe. Fez parte da minha vida. Acho que preciso de algum tipo de encerramento, sabe? Entendo o que você quer dizer. Mas você não deve nada a ele, Lucas. Não precisa dessa visita para seguir em frente. Eu sei. Mas talvez eu precise para mim mesmo. Para olhar ele nos olhos e dizer que eu perdoo, mas que nunca vou esquecer. Para fechar esse ciclo de verdade. Pensei por um momento. Era uma atitude muito madura para um garoto de 15 anos. Se você realmente quer fazer isso, eu te acompanho. Mas conversa com sua mãe primeiro. E com a Dalva também, para ver se há algum problema legal. Camila não gostou da ideia inicialmente. Tentou dissuadir Lucas, argumentou que ele não precisava se expor a isso. Mas meu neto foi firme. Precisava fazer aquilo. Dalva verificou e não havia impedimento legal, desde que Marcelo concordasse em receber a visita. Uma semana depois, eu e Lucas estávamos na porta do centro de detenção provisória, onde Marcelo cumpria a pena. Era um prédio cinza e intimidador, cercado por muros altos e arame farpado. Passamos pela revista, deixamos nossos pertences em armários e fomos levados a uma sala de visitas com várias mesas e cadeiras de plástico. Marcelo foi trazido por um agente penitenciário. Estava de uniforme caqui, cabelo raspado, olhar cansado. Quando viu Lucas, pareceu genuinamente surpreso. Sentou-se à mesa na nossa frente, mas não falou nada, esperando que a gente tomasse a iniciativa. Oi, Marcelo, Lucas disse com voz firme, mas não hostil. Eu pedi para vir aqui porque preciso te dizer algumas coisas. Marcelo assentiu levemente, o olhar baixo. Estou ouvindo. Você me machucou. Fisicamente e emocionalmente.
Me fez ter medo na minha própria casa. Me fez duvidar de mim mesmo. Isso foi errado. E você sabe que foi errado. Eu sei, Marcelo disse com voz rouca. Eu sei e me arrependo todos os dias. Não tenho desculpa para o que fiz. O álcool não é desculpa. Meus problemas não são desculpa. Eu falhei como homem, como padrasto, como ser humano. Lucas respirou fundo antes de continuar. Eu vim aqui te dizer que eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Preciso deixar essa raiva e esse medo para trás. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que eu quero você de volta na minha vida. Você ficou em prisão, vai cumprir sua pena. E depois quero que siga seu caminho longe de mim e da minha mãe. Eu entendo. E eu aceito isso. Vocês merecem paz. Merecem viver sem medo. Marcelo finalmente levantou os olhos e olhou para Lucas. Você é um garoto corajoso. Mais corajoso do que eu jamais fui. Espero que você tenha uma vida boa, que consiga tudo o que sonhar. E espero que um dia, quando você for um homem, seja o tipo de homem que eu nunca consegui ser. Foi uma conversa curta. Não mais que 15 minutos. Mas foi suficiente. Quando saímos da prisão, Lucas parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros dele. No carro, a caminho de casa, ele ficou quieto por um tempo antes de falar. Obrigado por ter vindo comigo, vô. Eu precisava fazer isso, mas não teria conseguido sozinho. Sempre vou estar aqui para você, Lucas. Sempre. Os meses continuaram passando. Lucas terminou o ano letivo com boas notas. Camila foi promovida no trabalho. Eu e Neuza comemoramos nosso 37º aniversário de casamento com um almoço simples, mas feliz, cercados pela família. A vida não era perfeita, mas era boa. Era segura. Era cheia de amor. Um ano após o incidente, recebemos a notícia de que a investigação da Corregedoria contra o delegado Ayrton Ferreira tinha sido concluída. Ele foi demitido da Polícia Civil por conduta incompatível com a função pública. Era uma pequena vitória, mas significativa. Mostrava que o sistema podia se corrigir, mesmo que lentamente. Dalva também tinha boas notícias. O caso de vocês inspirou mudanças nos protocolos da delegacia. Agora há procedimentos mais rígidos para casos envolvendo menores, supervisão mais próxima, treinamento específico sobre violência doméstica. Não vai impedir todos os abusos, mas vai dificultar. É reconfortante saber que algo de bom saiu de tudo isso, comentei. Que outros meninos talvez sejam poupados do que o Lucas passou. Lucas começou o 2º ano do ensino médio com planos ambiciosos. Queria cursar Direito na Universidade Federal, seguir carreira como promotor ou defensor público. Queria ajudar outras pessoas que passavam por situações como a dele. Era inspirador ver como ele tinha transformado o trauma em propósito. Certa tarde estava na varanda lendo jornal quando Lucas apareceu. Tinha uma expressão determinada, segurando alguns papéis na mão. Vô, eu escrevi um texto sobre o que aconteceu comigo. Um relato completo, desde o início até agora. Quero publicar na internet, num blog, para que outras pessoas que estão passando por violência doméstica vejam que é possível denunciar, que é possível sair dessa situação. Acho uma ideia excelente, Lucas. Mas conversa com sua mãe primeiro, e com a Dalva também. Eles precisam concordar. Camila ficou hesitante inicialmente, preocupada com a exposição. Mas Lucas argumentou que usaria nomes fictícios, não colocaria fotos, manteria o anonimato de todos os envolvidos. O objetivo era inspirar e informar, não expor ninguém. Dalva revisou o texto de uma perspectiva legal e deu sinal verde. O blog foi ao ar numa quinta-feira. Lucas escreveu com uma honestidade brutal, mas também com esperança. Contou sobre os abusos, sobre o medo, sobre a coragem de fazer aquela ligação para mim, sobre o processo todo. Terminou com uma mensagem poderosa. Se você está lendo isso e está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Existem pessoas que vão te ajudar. Avós, tios, professores, amigos, advogados, assistentes sociais. O primeiro passo é o mais difícil, mas é necessário.
Denuncie. Peça ajuda. Sua vida vale mais do que qualquer relacionamento abusivo. E se você é jovem como eu, saiba que reagir a uma agressão não te torna um criminoso. Te torna um sobrevivente. O texto viralizou. Em uma semana, tinha milhares de visualizações. Pessoas começaram a comentar, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo pela coragem de Lucas em falar. Alguns comentários eram de adolescentes dizendo que o texto tinha dado coragem para eles denunciarem seus próprios abusadores. Era emocionante e avassalador ao mesmo tempo. Uma organização não governamental que trabalhava com vítimas de violência doméstica entrou em contato. Queriam que Lucas participasse de uma campanha de conscientização, desse palestras em escolas. Meu neto, com apenas 16 anos completados há pouco, estava se tornando uma voz para outros jovens em situações similares. Discutimos em família se era uma boa ideia. Camila estava dividida entre o orgulho e o medo de que Lucas se expusesse demais. Neuza achava que ele era muito jovem para carregar essa responsabilidade. Eu tinha minhas próprias dúvidas, mas no final, era a decisão do Lucas. Eu quero fazer isso, ele disse com convicção. Se minha história pode ajudar uma única pessoa a sair de uma situação de abuso, então vale a pena. Eu sou forte o suficiente para isso. Vocês me ensinaram a ser forte. E assim Lucas começou essa nova jornada. Deu sua primeira palestra numa escola pública do bairro, falando para uma turma de adolescentes sobre violência doméstica, sobre sinais de alerta, sobre como pedir ajuda. Eu estava na plateia, assistindo meu neto falar com uma maturidade impressionante, e senti os olhos marejarem de orgulho. Marcelo continuava preso. Ocasionalmente recebíamos notícias dele através de conhecidos. Estava trabalhando na lavanderia da prisão, participando de um grupo de apoio para dependentes químicos, fazendo terapia obrigatória. Não sei se era redenção genuína ou apenas cumprimento de pena, mas no mínimo ele estava fora das nossas vidas. 2 anos após o incidente, numa tarde de sábado, toda a família estava reunida no meu apartamento para comemorar o aniversário de 18 anos de Lucas. Já não era mais o menino assustado que tinha me ligado daquela delegacia. Era um jovem confiante, articulado, cheio de planos e sonhos. Enquanto cortávamos o bolo, Lucas pediu atenção de todos. "Quero fazer um brinde", ele disse levantando o copo de refrigerante. "Aos meus avós, Wilson e Neuza, que me salvaram quando eu mais precisei. A minha mãe, Camila, que teve coragem de recomeçar. A doutora Dalva, que lutou por mim quando o sistema me falhou. E a todos que me apoiaram nessa jornada. Vocês me ensinaram que família não é só sangue. É escolha. É estar presente nos momentos difíceis. É amor incondicional. Todos brindamos, os olhos úmidos de emoção. Era um momento de celebração, mas também de reflexão. Tínhamos atravessado uma tempestade e saído mais fortes do outro lado. Depois que os convidados foram embora e era só eu, Neuza, Camila e Lucas, ficamos conversando na varanda. A noite estava agradável, com uma brisa leve. Lucas olhava para as estrelas com expressão pensativa. "Em que você está pensando?" perguntei. "Em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse ligado para você naquela noite, vô. Se eu tivesse ficado quieto, com medo, tentando resolver sozinho, provavelmente o Marcelo continuaria me batendo e eu continuaria sofrendo em silêncio. Mas você ligou. E isso mudou tudo", completei. "Teve coragem de pedir ajuda, e essa foi a decisão mais importante da sua vida." Lucas sorriu. Aquele sorriso que iluminava o rosto. "Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. É inteligência. E aprendi isso com você, vô. Você sempre me ensinou que homem de verdade protege quem ama, não agride. Que força não está nos punhos, está no caráter." Camila se aproximou e abraçou o filho. "Estou tão orgulhosa de você, meu amor. De quem você se tornou apesar de tudo que passou. Ou talvez por causa de tudo que passou." Nos meses seguintes, a vida de Lucas continuou florescendo. Ele passou no vestibular para Direito na Universidade Federal Fluminense. Um feito que celebramos com outro almoço em família.
começou a namorar uma menina da escola, a Juliana, uma garota inteligente e doce que o tratava com respeito e carinho. Era bonito ver meu neto experimentar um relacionamento saudável, baseado em respeito mútuo. Camila também refez sua vida. Conheceu um homem chamado Roberto, um viúvo que trabalhava como contador. Eles se conheceram num curso de especialização que ela fez. Era um homem calmo, gentil, que tratava Camila como ela merecia ser tratada. Não tinham pressa, estavam construindo o relacionamento devagar, com base sólida. E ele respeitava completamente o espaço de Lucas, nunca tentando ser um pai substituto, apenas sendo um amigo presente. 3 anos após o incidente, Marcelo saiu da prisão. Tinha cumprido sua pena, participado de todos os programas de reabilitação exigidos. Soubemos através de Dalva, que mantinha contato com o sistema penitenciário. Ele se mudou para outra cidade, São João de Meriti, onde conseguiu emprego numa oficina mecânica. A medida protetiva continuava valendo, então ele não podia se aproximar de Camila ou Lucas de qualquer forma. Curiosamente, não sentimos medo com sua soltura. Já tínhamos seguido em frente, construído novas vidas. Marcelo era parte do passado, uma página virada. Lucas, quando soube, apenas deu de ombros. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa e seja uma pessoa melhor agora. Mas isso não é mais problema meu. Eu havia me aposentado completamente das preocupações, dedicando meu tempo a hobbies e à família. Neuza continuava sua rotina de voluntariado num hospital local, usando sua experiência de enfermagem para ajudar. Éramos felizes, simples assim. Um dia, 4 anos após aquela ligação que mudou tudo, Lucas apareceu em casa com notícias. Tinha sido aceito num programa de estágio no Ministério Público, trabalhando especificamente com casos de violência doméstica. Era como se tudo tivesse vindo em círculo completo. É perfeito, vô. Vou poder usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Vou entender o que as vítimas estão sentindo porque eu já estive lá. E vou lutar para que o sistema funcione melhor do que funcionou para mim inicialmente. Você vai ser incrível nesse trabalho. Garanti. Tem a empatia, o conhecimento e a determinação necessários. No seu primeiro dia de estágio, Lucas ligou emocionado. Atendi uma mãe que veio denunciar o marido por agressão ao filho dela. Consegui ajudá-la a entender o processo, acalmei ela, expliquei os direitos. E no final ela me agradeceu, disse que se sentia esperançosa pela primeira vez em meses. Foi incrível, vô. Senti que estava exatamente onde devia estar. Enquanto isso, a campanha de conscientização que Lucas participava crescia. Ele havia se tornado porta-voz oficial da ONG, dando entrevistas para jornais locais, participando de programas de rádio, sempre mantendo o foco na mensagem. Violência doméstica não é normal, não é aceitável, e é a saída. Numa dessas entrevistas, o apresentador perguntou como ele tinha conseguido superar o trauma. Lucas respondeu com sabedoria além de seus 20 anos. Não sei se a gente supera completamente. As cicatrizes ficam, físicas e emocionais. Mas a gente aprende a conviver com elas, a transformá-las em força ao invés de fraqueza. Tive sorte de ter uma família que me apoiou, profissionais competentes que me ajudaram e acesso a recursos. Muitas vítimas não têm isso, e é por elas que eu luto. 5 anos após o incidente, organizamos um churrasco de comemoração. Não era aniversário de ninguém especificamente, era apenas uma celebração da vida, da família, de tudo que tínhamos conquistado juntos. Estavam lá Camila e Roberto, que agora moravam juntos e planejavam casamento. Lucas e Juliana, que continuavam namorando e faziam planos de morar juntos depois da formatura. Dalva e o marido dela. Dona Marilda, a vizinha que tinha testemunhado a favor de Lucas. Até o delegado Maurício Ramos, que tinha conduzido a investigação correta, apareceu. Enquanto a carne assava na churrasqueira e as conversas fluíam, parei por um momento para observar tudo. Aquelas pessoas reunidas ali representavam vitória. Não a vitória fácil dos filmes, mas a vitória dura e conquistada da vida real. A vitória de quem cai, mas se levanta. De quem sangra, mas cicatriza.
de quem sofre mas aprende a ser feliz de novo. Neuza se aproximou e segurou minha mão. No que você está pensando? Em como aquela ligação às 2h47 da manhã mudou tudo. Como um momento de coragem do Lucas abriu caminho para tudo isso que estamos vivendo agora. Foi mais que a coragem dele, Wilson. Foi sua coragem também. De acreditar nele quando o sistema não acreditou. De lutar quando teria sido mais fácil aceitar a versão oficial. De ser o avô que ele precisava exatamente quando precisava. A gente fez o que qualquer pessoa decente faria. Não, meu amor. A gente fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas muitas não fazem. Fez diferença. Salvou uma vida. E mudou o curso de tantas outras através do trabalho que o Lucas faz agora. Lucas se aproximou de nós sorrindo. Vocês dois estão conspirando aí? Só fazendo um balanço da vida, respondi. E chegando à conclusão de que a gente tem muita sorte. Sorte e trabalho duro, Lucas corrigiu. Vocês me ensinaram que a gente não espera a vida melhorar. A gente faz ela melhorar. E é isso que tento passar para as pessoas que ajudo no estágio. Como está indo lá no Ministério Público? Perguntou Neuza. Intenso. Às vezes desgastante emocionalmente. Semana passada atendi um caso de uma menina de 13 anos sendo abusada pelo padrasto há 2 anos. Foi difícil ouvir. Me trouxe memórias. Mas conseguimos tirar ela daquela casa, colocar numa família acolhedora temporária enquanto o processo corre. Fez valer a pena. Você precisa tomar cuidado para não se sobrecarregar emocionalmente. Neuza alertou com preocupação maternal. Esse tipo de trabalho pode consumir a gente. Eu sei, vó. Tenho acompanhamento psicológico semanal. É obrigatório para os estagiários que trabalham com esses casos. E a Juliana me ajuda muito a manter o equilíbrio. Ela me lembra de viver, de aproveitar as coisas boas, de não deixar o trabalho consumir tudo. Essa menina é especial, comentei. Cuida bem dela. Pode deixar, vô. Ela é meu porto seguro, assim como vocês sempre foram. O churrasco se estendeu pela tarde toda. Houve risadas, histórias sendo contadas e recontadas, crianças correndo pelo quintal. Roberto tocou violão e todos cantamos velhas músicas que sabíamos de cor. Era simples, mas era perfeito. Quando a noite caiu e os convidados começaram a ir embora, Dalva me puxou de lado. Wilson, queria te contar uma coisa. Lembra do caso do Lucas? De como ele inspirou mudanças nos protocolos da delegacia? Lembro, sim. Pois é. O trabalho que a gente fez juntos, a forma como conduzimos o caso apesar das irregularidades iniciais, virou case de estudo na ordem dos advogados. Vão usar como exemplo de como lidar com casos de violência doméstica envolvendo menores. Seu nome vai estar lá, como parte essencial do processo. Não fiz nada de especial, Dalva. Só protegi meu neto. E foi isso que fez toda a diferença. Você não aceitou a versão conveniente. Não se intimidou com a autoridade. Não desistiu quando parecia que o sistema estava contra vocês. Isso é especial, Wilson. Mais do que você imagina. Depois que todos foram embora, ficamos só eu, Neuza, Camila e Lucas ajudando a limpar. Era um ritual reconfortante. Trabalhar juntos, conversar sobre o dia. Lucas lavava a louça, Camila secava, Neuza guardava, e eu limpava as mesas e cadeiras. Mãe, Lucas disse de repente, como você está se sentindo em relação a tudo o que aconteceu? Já conseguiu processar completamente? Camila parou o que estava fazendo, pensativa. É complicado. Às vezes ainda me sinto culpada por não ter percebido antes, por ter escolhido o Marcelo, por ter exposto você a tudo aquilo. Mas a terapia tem me ajudado a entender que eu também era vítima da manipulação dele. E que o importante é que, quando a verdade finalmente veio à tona, eu fiz a escolha certa. Escolhi você. Você sempre me escolheu, mãe. Só estava confusa por um tempo. Mas nunca duvidei do seu amor. Eles se abraçaram, e Neuza e eu trocamos olhares emocionados. Ver minha filha e meu neto com essa relação forte, honesta, era uma das maiores alegrias da minha vida. 6 anos após aquele telefonema fatídico, Lucas se formou em Direito. A cerimônia de formatura foi emocionante.
Quando chamaram seu nome e ele subiu ao palco para receber o diploma, a família toda explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Ele tinha conseguido. Apesar de tudo, por causa de tudo, ele tinha conseguido. No discurso de formatura, Lucas foi escolhido para representar a turma. Subiu ao pódio com segurança, olhou para a plateia lotada e começou a falar. Caros colegas, professores, familiares, estamos aqui hoje celebrando o fim de uma jornada e o início de outra. Passamos 5 anos estudando leis, códigos, jurisprudências. Aprendemos sobre justiça com J maiúsculo. Mas eu quero falar sobre justiça com J minúsculo. A justiça que acontece no dia a dia, nas escolhas que fazemos, nas pessoas por quem lutamos. Ele fez uma pausa, os olhos encontrando os meus na plateia. Há 6 anos eu estava numa cela de delegacia, com 15 anos, assustado e sozinho. Tinha sido vítima de violência doméstica e, ironicamente, estava sendo tratado como criminoso. Naquele momento, aprendi que o sistema jurídico, por mais bem intencionado que seja, pode falhar, pode ser manipulado, pode prejudicar os inocentes e proteger os culpados. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Todos estavam ouvindo com atenção. Mas também aprendi que dentro desse sistema imperfeito, existem pessoas extraordinárias. Meu avô, que não aceitou a injustiça e lutou por mim. Minha advogada, que conhecia as leis e sabia como usá-las a meu favor. Um juiz justo que viu além da versão conveniente. Um novo delegado que conduziu a investigação com integridade. Essas pessoas me salvaram. Lucas segurou o diploma com as 2 mãos. E agora é minha vez de ser uma dessas pessoas para outros. Escolhi trabalhar com violência doméstica porque conheço a dor, conheço o medo, conheço a sensação de não ser ouvido, mas também conheço a esperança. Conheço a força que vem de uma família que apoia. Conheço a justiça que acontece quando o sistema funciona como deveria. Ele olhou para todos os formandos. Então, meu desafio para vocês, colegas, é este. Sejam os profissionais que fazem o sistema funcionar. Sejam os advogados que lutam pelos vulneráveis. Os juízes que ouvem todas as versões. Os promotores que buscam a verdade, não apenas a condenação. Os defensores que acreditam em segundas chances. Porque no final, justiça não é um conceito abstrato. É o que fazemos ou deixamos de fazer por aqueles que mais precisam. O auditório explodiu em aplausos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu não fazia questão de escondê-las. Neuza segurava minha mão com força, ela também chorando. Camila estava abraçada com Roberto, ambos emocionados. Era um momento de orgulho puro e absoluto. Após a formatura, houve uma festa na casa de Camila. Lucas estava radiante, rodeado de amigos, familiares, professores. Juliana não saía do lado dele, igualmente orgulhosa. Ela também tinha se formado em psicologia e planejava trabalhar com trauma e recuperação de vítimas de abuso. Em certo momento da festa, Lucas me chamou para conversar no quintal, longe do barulho. Sentamos nos mesmos bancos onde anos atrás ele tinha se sentado assustado após as brigas com Marcelo. Queria te agradecer de novo, vô. Por tudo. Por aquela noite, por todas as noites desde então. Por ter sido meu porto seguro quando eu achei que estava me afogando. Você não precisa agradecer, Lucas. Fiz o que qualquer avô faria. Mas não é verdade, vô. Muitos avós teriam acreditado na autoridade, na versão oficial. Teriam pensado que o neto deles era problemático, desobediente. Você acreditou em mim sem hesitar. Porque te conheço. Sei que tipo de pessoa você é. Sempre soube. E foi isso que fez a diferença. Neuza apareceu com 2 copos de refrigerante para nós. Sentou ao nosso lado e ficamos os 3 ali, em silêncio confortável, ouvindo os sons da festa lá dentro. Vocês sabem o que mais me impressiona nessa história toda? Neuza disse depois de um tempo. É como algo tão horrível se transformou em algo tão positivo. O Lucas não deixou o trauma defini-lo. Usou como combustível para fazer a diferença. Aprendi isso com vocês, Lucas disse.
Vocês me mostraram que a gente pode escolher o que fazer com nossa dor. Pode deixar ela nos destruir ou pode transformá-la em propósito. Nesse momento, Camila apareceu na porta do quintal. Posso me juntar a vocês? Claro, filha. Vem. Ela sentou e ficamos os quatro ali, a família completa. Pensei em tudo que tínhamos passado juntos. As dores, as vitórias, os medos, as celebrações. E percebi que essa era a verdadeira riqueza da vida. Não o dinheiro, não os bens materiais, mas essas conexões humanas profundas, forjadas através das adversidades. Pai, Camila disse, eu nunca te agradeci adequadamente, por não ter desistido de mim mesmo quando eu estava cega, por ter protegido meu filho quando eu falhei em fazer isso, por ter sido o pilar que manteve essa família de pé. Você não falhou, Camila. Estava numa situação difícil, manipulada por um homem que sabia exatamente o que fazer para controlar. O importante é que, quando viu a verdade, você tomou a decisão certa. Ainda assim, eu devia ter visto antes. Devia ter acreditado no Lucas desde o primeiro momento em que ele tentou me contar. Não adianta viver de devia ter, mãe. Lucas disse com suavidade. O passado está no passado. O que importa é o presente e o futuro. E nosso presente é bom. Nosso futuro é promissor. Ele está certo, concordei. Passamos pelo fogo e saímos mais fortes. Isso é o que importa. Ficamos no quintal até tarde, conversando sobre tudo e nada. Sobre os planos de Lucas de começar a trabalhar como advogado autônomo, especializado em casos de violência doméstica. Sobre o casamento de Camila e Roberto, marcado para o ano seguinte. Sobre minha e de Neuza vontade de viajar um pouco, conhecer lugares que sempre sonhamos. Sobre a vida que continuava, sempre em movimento, sempre trazendo novos desafios e novas alegrias. Quando a festa terminou e todos foram embora, eu e Neuza voltamos para nosso apartamento. Estava exausto, mas era um cansaço bom, do tipo que vem depois de um dia pleno e significativo. Deitei na cama e Neuza se aninhou ao meu lado, como tinha feito por 39 anos de casamento. Você acha que o Lucas vai ficar bem? Ela perguntou, a preocupação maternal nunca completamente ausente. Vai. Ele é forte, é inteligente, tem propósito e tem uma rede de apoio sólida. Vai fazer coisas incríveis, Neuza. Tenho certeza. E a Camila? Também. Ela aprendeu, cresceu. O Roberto é um bom homem. Ela vai ser feliz. E nós? Nós já somos felizes, meu amor. Criamos uma filha maravilhosa, ajudamos a salvar nosso neto, construímos uma família forte. O que mais poderíamos querer? Neuza sorriu no escuro. Você está certo. A gente fez bom uso do tempo que tivemos. E ainda temos muito tempo pela frente. Adormecemos abraçados, em paz. Naquela noite, não tive pesadelos. Não tive preocupações assombrando meu sono. Apenas descansei, sabendo que tinha feito tudo o que podia pelos que amava. Os anos que se seguiram confirmaram todas as esperanças que tínhamos. Lucas construiu uma carreira sólida e respeitada como advogado. Casou-se com Juliana numa cerimônia simples, mas linda. Teve 2 filhos, um menino e uma menina, que me chamavam de bisavô, e enchiam minha vida de alegria renovada. Camila e Roberto se casaram, e tiveram uma vida tranquila e feliz. Ela nunca mais precisou lidar com violência ou medo. Podia dormir em paz todas as noites. E eu? Continuei sendo avô, agora bisavô também. Continuei sendo o porto seguro da família. E sempre que alguém me perguntava sobre aquela noite fatídica, 6, 7, 8 anos atrás, eu dizia a mesma coisa. Foi a noite mais assustadora da minha vida. Mas também foi a noite que provou que o amor familiar pode superar qualquer obstáculo. Que a coragem de uma criança pedindo ajuda pode mudar destinos. Que o sistema, apesar de imperfeito, ainda pode funcionar quando há pessoas de bem dispostas a lutar pelo que é certo. Lucas continuou seu trabalho incansável, ajudando vítimas de violência doméstica. Tornou-se referência na área, dava palestras, escrevia artigos, influenciava políticas públicas. E em cada caso que pegava, em cada vítima que ajudava,
Eu via um pouco daquela criança assustada de 15 anos que tinha me ligado da delegacia. A diferença era que agora ele estava do outro lado. Era ele quem atendia o telefone quando alguém pedia socorro. Era ele quem acreditava quando todos duvidavam. Era ele quem lutava quando o sistema falhava. E assim, o ciclo continuava. Dor transformada em propósito. Trauma transformado em cura. Violência transformada em justiça. Quando olho para trás, para aquela ligação às 2h47 da manhã, não vejo apenas o começo de uma crise. Vejo o começo de uma transformação. Do Lucas, da Camila, da família toda. Vejo o momento em que decidimos que não seríamos vítimas passivas do destino, mas agentes ativos da nossa própria história. E se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que esteja lendo isso, seria este: nunca subestime o poder de uma única decisão correta. De atender um telefone no meio da noite. De acreditar em alguém que ama. De lutar contra a injustiça mesmo quando parece impossível vencer. Porque no final, não são os grandes gestos heróicos que mudam o mundo. São os pequenos atos de coragem, amor e determinação. É um avô que dirige até uma delegacia às 3 da manhã. É um neto que tem coragem de pedir ajuda. É uma família que se recusa a desistir um do outro. É isso que mudou tudo. E é isso que vai continuar mudando tudo. Uma vida de cada vez. Uma família de cada vez. Um telefonema de cada vez.